Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 6, As Raízes de Abraão. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua bênção, para o estudo da Tua palavra. Nunca podemos abrir a Tua palavra sem orar, sem buscar a Tua direção, porque é o Espírito Santo que nos ilumina. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. As raízes de Abraão. O verso áureo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, verso 8. É fácil nós lermos que Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas isto é muito difícil na vida real. Na prática, isto é muito difícil, sair sem saber para onde ir. Queridos, chegamos ao centro do livro de Gênesis. A seção central de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 22, contempla a jornada de Abraão desde o primeiro chamado divino, quando Deus disse, vai Abraão. Gênesis 12, verso 1, o que fez com que ele deixasse o seu passado, até o segundo chamado divino, quando Deus disse mais uma vez, vai Abraão. Gênesis capítulo 22 e o verso 2, o que o levou a deixar seu futuro, como esse futuro existiria em seu filho. Como resultado, Abraão esteve sempre em movimento, sendo sempre um migrante, razão pela qual também foi chamado de estrangeiro, de peregrino aqui na terra. Em sua jornada, Abraão esteve suspenso no vazio, sem seu passado, que ele havia perdido, e sem o seu futuro, que ele ainda não via. Entre esses dois chamados, que estruturam a sua jornada de fé, Abraão ouvia a voz divina que o tranquilizava, dizendo, não tenha medo, Abraão. Gênesis capítulo 15 e o verso 1. Essas três palavras, não tenha medo, marcam as três sessões da jornada abraâmica que serão estudadas nas semanas 6, 7 e 8. Abraão exemplifica a fé cristã, e é lembrado nas Escrituras como um homem de fé. No Novo Testamento, Abraão é uma das figuras mais citadas do Antigo Testamento, e nesta semana começaremos a entender o porquê Abraão é o mais citado de todos os personagens do Antigo Testamento. Abraão, o pai da fé. Você e eu, meu querido irmão, herdamos a fé de Abraão. O mais importante não é ser descendente sanguíneo de Abraão, mas é sermos descendentes da fé de Abraão, aqueles que são salvos pela justiça em Cristo Jesus. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Você e eu também cremos e isto nos é imputado como justiça. É a justiça pela fé em Jesus. Na parte de domingo, a partida de Abraão. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 e os versos 1 até o verso 9. Gênesis 12 e os versos 1 até o verso 9. Aqui nós lemos. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só o chamado de Deus para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e far-te-ei uma grande nação. Deus empenhou a sua palavra de usar Abraão como sendo seu patriarca, como sendo
a célula hospedeira do Espírito Santo. Deus precisa de homens e mulheres, através dos quais ele age, ele leva avante o plano da salvação. E Abraão foi chamado para isso. Por isso Deus disse: far-te-ei uma grande nação. Para alguém que não tinha nenhum filho, Abraão e Sara, esta promessa de Deus, far-te-ei uma grande nação, era uma grande promessa. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você e eu só podemos ser uma bênção se formos abençoados. Em minha oração sempre eu digo: abençoa-me, Senhor, para que eu seja uma bênção. Eu quero abençoar os outros, mas para abençoar eu tenho que ter a tua bênção. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso Deus abençoou Abraão, para ele ser uma bênção. Deus quer abençoar você também, meu querido irmão, minha querida irmã, para que você seja uma bênção na família, na sua comunidade, aonde você for, você será uma bênção. E o verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Queridos, quem está com Deus está com tudo, está com a maioria. Abraão teria a bênção de Deus e a maldição que vem de Satanás não teria acesso a ele, porque Deus está dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus não era um plano pequeno que se restringia a Abraão e a sua descendência, não. Deus estava visando o mundo inteiro. Desde que Adão e Eva pecaram, o plano da salvação que foi revelado ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, da semente da mulher, é para a salvação de toda a família humana, em toda a extensão da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, este é o plano de Deus, hoje ainda, alcançar todos os habitantes da terra, norte, sul, leste, oeste, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não importa a sua cultura, não importa a sua raça, não importa o seu país, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O plano de Deus, desde o Jardim do Éden, é salvar a humanidade inteira. E assim diz o verso 4, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Quando Abrão deixou Ur dos Caldeus, ele tinha então 75 anos, mas não tinha nenhum filho. E o verso 5, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Queridos, a última vez que Deus tinha falado com alguém, conforme as Escrituras, foi com Noé, depois do dilúvio, para tranquilizá-lo com a promessa de que ele estabeleceria uma aliança com toda a carne, conforme diz Gênesis capítulo 9, versos 15 a 17, e de que jamais haveria outra inundação mundial. A nova palavra de Deus, então, para Abraão, se reconecta a esta promessa. Todas as nações da terra seriam abençoadas por meio do patriarca. O cumprimento dessa profecia começa com o abandono do passado. Abraão deixou tudo que era familiar para ele, seus parentes, seu país e até uma parte de si mesmo.
A intensidade dessa partida se reflete na repetição da palavra vá, Abraão, que ocorre 7 vezes nesse contexto. Abraão deveria primeiro deixar seu país, Ur dos Caldeus, que também era Babilônia. Babilônia e Ur dos Caldeus são sinônimos, é a mesma região. Esse chamado para sair de Babilônia tem uma longa história entre os profetas bíblicos. Deus sempre está pedindo para o seu povo sair de Babilônia. Sai dela, povo meu, como diz lá em Apocalipse capítulo 18, verso 4. Esta é a mensagem de Deus ainda hoje. Caiu, caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Deus está chamando o seu povo para sair de Babilônia. A partida de Abraão envolveu sua família. Ele deveria deixar sua herança e muito do que havia aprendido e adquirido, bem como sua educação e influência. O chamado divino para ir envolvia ainda mais. Abraão tinha que deixar a si mesmo sua cultura, seu país, seus costumes. O objetivo dessa partida era uma terra que Deus estava prometendo e que mostraria. A mesma linguagem foi usada no contexto do sacrifício de Isaque, quando aqui em Gênesis capítulo 22 e o verso 2, Deus disse para Abraão, em Gênesis capítulo 22 e o verso 2, aqui nós lemos, Gênesis 22, verso 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Outra ordem de Deus, vá, Abraão. Nesse caso aqui, vá para a terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, Deus disse, vá, e eu te mostrarei a terra onde deves ir. E agora, Deus diz novamente, vá, Abraão, à terra de Moriá, eu te mostrarei o monte onde você deve sacrificar o teu filho, o teu único filho. Queridos, Deus mostrou para Abraão o monte Moriá. O monte Moriá, onde Isaque deveria ser sacrificado, foi exatamente onde o templo de Jerusalém foi construído. Quando nós lemos aqui no segundo livro de Crônicas, o capítulo 3 e o verso 1, segundo Crônicas, capítulo 3 e o verso 1, menciona que o templo foi construído no monte onde Abraão sacrificou Isaque. Aqui diz, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, Jebuseu. No monte Moriá, onde Abraão sacrificou Isaque. Ali foi construído o templo de Jerusalém. Queridos, o verbo Baraque, eu te abençoarei, ele é mencionado 5 vezes nesta passagem. Deus fez questão de enfatizar e de realçar que ele abençoaria Abraão. Se você tem a bênção de Deus, o que mais você precisa? Tudo o que precisamos vem na bênção que Deus nos dá. O processo dessa bênção universal se daria por meio da descendência de Abraão. Através da descendência de Abraão, a salvação iria a todos os povos. Gênesis capítulo 22 e o verso 18. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 22 e o verso 18. Aqui nós lemos, verso 18. E em tuas sementes serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A descendência de Abraão, que salvaria o mundo todo, seria Jesus Cristo, o Messias. Ele veio da linhagem de Abraão. Queridos, esta promessa se cumpriu exatamente como está escrito aqui em Atos capítulo 3 e o verso 25. Atos capítulo 3 e o verso 25. Abra sua Bíblia e vamos ler Atos 3, 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Em Jesus Cristo, todos nós temos a salvação. O pedido que Deus fez para Abraão, vai, Abraão, eu vou te mostrar.
Deus também faz o mesmo pedido para você, meu querido irmão. Hoje, amanhã, Deus nos está conduzindo, está nos empurrando, pedindo também que exerçamos a fé. Decisões que precisam ser tomadas pela fé. Abraão teve que deixar para trás muitas coisas. O país, a cultura, a parentela, muitas coisas ele teve que deixar para trás. Ele obedeceu pela fé. O que é que você e eu temos que deixar para trás? Quando nós abraçamos a Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós podemos deixar muitas coisas, perder muitos amigos, muitas amizades, perdermos muitas vezes o emprego, sofrermos o escárnio e o aborrecimento e o desprezo de muitas pessoas. Nós precisamos deixar muitas coisas para seguir a Jesus Cristo, para andar no caminho estreito que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este caminho que é Jesus é um caminho estreito, que exige de nós uma renúncia, por isso Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aprenda a dizer não para si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo está pedindo para você também que você vá pelos caminhos que Ele te conduz, que Ele te mostrará. Confie nele. Pela fé em Jesus Cristo, você terá a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo habitará em você, meu querido irmão. E o Espírito Santo vai dar a certeza de que você está andando nos caminhos de Deus, em obediência, andando não pela vista, mas andando pela fé, como Abraão. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a tentação do Egito. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 12 e vamos ler os versos 10 até o verso 20. Gênesis capítulo 12 e os versos 10 até o verso 20. Aqui nós lemos: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Ora, queridos, procure entender o que aconteceu. Deus mandou Abrão para a terra de Canaã. E quando Abrão chegou ali, houve fome naquela terra. Será que Deus tinha errado? Será que o Deus que conduziu Abrão desde Ur dos Caldeus até a terra de Canaã já não sabia que haveria fome, escassez de comida ali naquela terra, naquele tempo? Será que não era uma provação que Abrão deveria ter enfrentado pela fé? Porém, Abrão, nesta ocasião, ele não consultou a Deus. Ele simplesmente desceu para o Egito. É o que diz aqui no verso 10. E havia fome naquela terra, mas era a terra para onde Deus tinha mandado Abrão. Ele deveria ter permanecido ali? Ou vocês acham que Abrão ia passar fome ali, fome e sede? Certamente que não. O Deus que o conduzira até ali, a terra prometida, ele o sustentaria, ele proveria suas necessidades. Mas Abrão era tão falho quanto você e a mim. Ele também era frágil. Era um pecador, como nós somos pecadores. E ele titubeou, ele vacilou. Aqui diz: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito. Deus não pediu para que Abrão descesse para o Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora bem, sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Vejam, a primeira decisão errada de Abrão, de descer para o Egito. Um erro leva ao outro. A segunda decisão errada, ocultar que Sara era sua mulher. Queridos, Abrão, chamado por Deus para ser o pai da fé, estava demonstrando o quê? Falta de fé. Descendo para o Egito, falta de fé, pedindo para Sara ou Sarai que dissesse que ela era simplesmente sua irmã, tentando esconder a verdade. Isto é mentira. Mas ele deveria ser o pai da fé. Queridos, Deus mostraria ali no Egito, através de sofrimentos, Deus mostraria para Abrão
como ele deveria confiar em Deus. E aqui lemos no capítulo 12, agora a partir do verso 13. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Ora, queridos, tudo isso poderia ter não acontecido se Abrão permanecesse na terra de Canaã, para onde Deus o tinha levado. Tudo isso teria sido evitado. Mas um erro levou a outro erro e, queridos, colocou Abrão numa situação difícil. Ele se colocou numa situação difícil. Não foi Deus que o colocou na situação difícil. Mas Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Mesmo quando nós, por erros nossos, falhas nossas, pecados nossos, nos colocamos em situações embaraçosas, situações difíceis, mesmo assim, Deus continua sendo misericordioso, gracioso para com você. Deus não nos abandona quando estamos tomando decisões erradas. Ele se entristece por decisões erradas que tomamos, mas não nos abandona, assim como não abandonou Abrão. Aqui diz no capítulo 12 de Gênesis, e agora o verso 16. E fez bem Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Que vexame, que vergonha, que humilhação Abrão passou, porque ele ficou como mentiroso. O próprio Faraó dizendo, por que não me falaste a verdade? Por que não me disseste que ela é tua mulher? Eu não teria tomado ela para ser minha esposa, se você tivesse falado a verdade? Queridos, aqui diz o verso 19, porque disseste a minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-a e vai-te. Sendo humilhado, por quê? Porque quando nós tomamos decisões erradas, sem consultar a Deus, como foi o caso da descida de Abrão para o Egito, ele não consultou a Deus, Deus vai permitir que soframos, que sejamos humilhados, para aprendermos a dependência de Deus. E o verso 20, e Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Mesmo quando Deus permite que os sofrimentos ou humilhações venham, Deus continua conosco e nos abençoa e nos protege. Queridos, Abrão não consultou Deus na descida para o Egito. Ironicamente, Abrão, que havia acabado de chegar à terra prometida, decidiu deixá-la e ir para o Egito porque havia fome naquela terra. O Egito se tornou um símbolo de seres humanos que confiam em seres humanos em vez de confiarem em Deus. Nesse país, em que havia água diariamente, a fé não era necessária, pois a promessa da terra era visível. Comparado com a terra da fome, o Egito parecia um bom lugar para ficar, apesar do que Deus havia dito. O Abrão, que deixou Canaã e desceu para o Egito, contrastava, era diferente do Abrão que havia deixado Ur, em obediência a Deus. Antes, Abrão era retratado como um homem de fé que deixou Ur em resposta ao chamado de Deus. Depois, Abrão deixou a terra prometida por si mesmo, por vontade própria. Antes confiou em Deus. Depois se comportou como um político presunçoso, manipulador e antiético que contava apenas consigo mesmo. Durante a permanência de Abrão no Egito, ele deu prova de que não estava livre da fraqueza e imperfeições humanas. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublime, tão frequente e nobremente exemplificada em sua vida. Ainda que um grande homem cometa erros, ainda que você e eu cometamos erros,
Deus não nos abandona como não abandonou Abraão. Quando o Novo Testamento fala sobre Abraão como exemplo de salvação pela graça, quer dizer exatamente isto: graça. Graça não é mérito de Abraão e não é mérito seu e meu. Graça é graça. É Deus nos tratar melhor do que merecemos. Se não fosse pela graça, não haveria esperança para Abraão, não haveria esperança para nós. A salvação, meus queridos, sempre foi e sempre será pela graça. É Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Ele deu seu Filho por nós. Isto é graça. É um dom imerecido. Deus é gracioso. A porta da graça está aberta para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus diz: aquele que vem a mim nunca será lançado fora. Aleluia! Na parte de terça-feira, Abrão e Ló. Agora vamos ler Gênesis capítulo 13 e os versos 1 até o verso 18. A experiência de Abrão e o seu sobrinho Ló. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado e prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Agora ele voltou do Egito para o mesmo lugar onde ele estivera antes, em Canaã. Ora, queridos, Abrão poderia muito bem ter permanecido ali, onde Deus o levara, onde Deus o colocara. Agora ele voltou para o mesmo lugar. Verso 4. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Abrão, um homem de Deus, agiu da forma correta, foi humilde. Não está, diz o verso 9, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ló não consultou a Deus. Ló foi ganancioso, ambicioso. Se prevaleceu da humildade, da bondade de Abraão e se adiantou e fez a escolha pelos olhos, pela vista, escolhendo aquilo que era mais belo e mais fértil à vista humana. E aqui diz que ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Porque quando os anjos apareceram para Ló, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, quando os anjos apareceram para Ló, ele estava morando dentro de Sodoma. Primeiramente ele armou as suas tendas próximo de Sodoma, mas pouco a pouco ele foi se aproximando de Sodoma, até que ele foi morar dentro da cidade. Queridos, Ló queria proximidade com o pecado. A família de Ló o conduziu para isso. Ele se deixou dirigir pela esposa, pelas filhas que queriam Sodoma. Mas Deus quer que você e eu tenhamos distância do pecado. Não é quão mais perto do pecado eu posso ir. Não. Quanto mais distante do pecado, mais próximos de Jesus. Nossa proximidade tem que ser com Jesus. Nossa proximidade não tem que ser com o pecado. Você não precisa viver nas cercanias de Sodoma. Você precisa viver onde Deus quer que você viva. Abrão deixou que Deus escolhesse para ele, e Deus o conduziu para as montanhas de Canaã.
E aqui diz o capítulo 13 de Gênesis e o verso 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Os homens, os habitantes das grandes cidades hoje, continuam sendo maus, muito mais maus do que eram no tempo de Ló. Queridos, o nosso mundo hoje, as grandes cidades, hoje são Sodomas e Gomorras. E Deus não quer que você viva dentro destes grandes centros. Deus quer que você viva com a sua família no lugar afastado de Sodoma e de Gomorra. Deus quer que você viva no campo. É um chamado de Deus. Muitas vezes pensamos que Deus fez chamado para Abraão e não está fazendo chamado para você. Deus continua fazendo um chamado para você. Sai destas grandes cidades. Mas eu vou para onde? Eu vou mostrar para você o local onde eu quero que você viva com a sua família. E Deus mostra. Deus conduziu a mim e a minha esposa. Deus nos colocou neste lugar aqui no campo. Foi Deus que fez isso. Não foi minha escolha. Deus dirige aqueles que se deixam dirigir pelo Espírito Santo. E aqui diz que os habitantes de Sodoma eram maus. Capítulo 13 de Gênesis, diz aqui o verso 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Você não precisa viver no quintal de Satanás. Você pode viver onde Deus quer que você viva, o mais distante de Sodoma, o mais distante do pecado. Verso 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Queridos, louvado seja Deus. Abrão passou pela experiência humilhante lá no Egito, mas agora Abrão voltou a ser o homem da fé, o pai da fé, se deixando dirigir por Deus e vivendo onde Deus pediu para que ele vivesse. O fato de Ló ter escolhido a melhor parte, a planície bem irrigada, sem se preocupar com a maldade dos seus futuros vizinhos, revela a ganância de Ló e revela o caráter de Ló. Queridos, quando vocês fazem decisões para viverem nos grandes centros do pecado, você está revelando, muitas vezes, o seu próprio caráter. Você está colocando a sua própria família no risco, no perigo de perder a salvação. Ló se salvou, mas a sua esposa se perdeu, suas filhas se perderam. Em contraste, a mudança de Abraão foi um ato de fé. Abraão não escolheu a terra, mas a recebeu pela graça de Deus. Ao contrário de Ló, Abraão olhou para a terra apenas por ordem divina. Somente quando Abraão se separou de Ló foi que Deus falou com ele novamente. Deus disse para Abraão, Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Deus então convidou Abraão a percorrer a terra como um ato de apropriação. Levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Gênesis 13, 17. O Senhor, porém, deixou bem claro que ele, Deus, estava dando a terra para Abraão. Era um dom da graça divina, do qual Abraão devia se apropriar pela fé. Uma fé que levasse à obediência. Somente a obra de Deus realizaria tudo o que ele havia prometido a Abraão. Aprender a obedecer pela fé. Abraão é o nosso exemplo, na submissão, esperando que Deus lhe mostrasse
que Deus lhe conduzisse. Você pode ter segurança, meu querido irmão, quando você não toma a dianteira, quando você deixa que Jesus vá à frente, abrindo o caminho, mostrando o lugar para você. Ore a Deus, busque de Deus a direção. Onde o Senhor quer que eu esteja com a minha família? Onde o Senhor quer que eu more? Quando e onde o Senhor deseja que eu vá para o campo? Obedeça a Deus. Fique aberto para que Deus o dirija, para que Deus o abençoe. Ele certamente vai mostrar para você o lugar que Ele vai escolher. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a coalizão de Babel. Gênesis capítulo 14, e os versos 1 até o verso 17. Aqui lemos: E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, este Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram os refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em Cão, e aos Emins em Savé, Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, este é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Amrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Ló escolheu viver em Sodoma, e ele estava colhendo as consequências da sua decisão errada. Ele foi feito prisioneiro, ele e a sua família. E agora o verso 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Queridos, aqui está a história da guerra entre os reis de Sodoma e Gomorra e Quedorlaomer e os seus amigos confederados. Essa foi a primeira guerra narrada nas Escrituras Sagradas. Gênesis capítulo 14 e o verso 2. A coalizão de 4 exércitos da Mesopotâmia e da Pérsia contra outra coalizão de 5 exércitos cananeus, incluindo os reis de Sodoma e de Gomorra. Sugere um grande conflito. Abrão, habitando em paz nos carvalhais de Mamre, soube por um dos fugitivos a história da batalha e a calamidade que sobreviera ao seu sobrinho. Não havia guardado no coração nenhum ressentimento pela ingratidão de Ló. Todo o seu afeto por ele veio à tona e decidiu resgatá-lo. Procurando, antes de tudo, o conselho de Deus, Abrão se preparou para a guerra. Mas Abrão não confrontou toda a coalizão.
atacou apenas o campo em que Ló era mantido prisioneiro. Seu sobrinho foi salvo e com ele o rei de Sodoma. Assim, Abraão demonstrou grande coragem e grande força. Sua influência na região cresceu. As pessoas viram o tipo de homem que ele era e aprenderam algo mais sobre o Deus a quem ele servia. Deus usou a influência de Abraão. Deus tornou Abraão um homem de influência. E depois usou a influência de Abraão para trazer glória para o nome de Deus. Deus quer fazer de você também, querido irmão, querida irmã, pessoas de influência. E a influência que você tem, exercida sobre as outras pessoas, será uma influência para trazer glória para Deus. Você e eu deveremos ser um perfume de Cristo, um cheiro de vida para a vida. O poder da influência. Todos nós estamos revestidos do poder da influência. Você pode influenciar as pessoas para Jesus, influenciar as pessoas a sonharem com o céu, com a Nova Jerusalém, com a volta de Jesus. Use todo o poder da sua influência para a glória de Deus. Um homem e uma mulher de influência, para que o nome dele seja glorificado e que as pessoas sejam atraídas para Deus pela nossa influência. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o dízimo de Melquisedeque. Aqui menciona Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça. Melquisedeque não é Cristo Jesus. Melquisedeque não é o Espírito Santo. Muitos pensam que Melquisedeque era o Espírito Santo. Outros pensam que Melquisedeque era Jesus que estava aparecendo lá para Abraão. Mas, queridos, Melquisedeque era um rei conhecido de uma cidade conhecida. A cidade Salém é o antigo nome da cidade de Jerusalém. Era uma cidade conhecida. Quando ele surgiu em cena e aparecendo para Abraão, aqui em Gênesis capítulo 14, não foi uma surpresa, não foi um choque para Abraão encontrar-se com Melquisedeque. Eles já se conheciam. Tanto é que Abraão reconheceu Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo e deu a ele o dízimo de tudo, porque ele já sabia quem era Melquisedeque. Abra sua Bíblia e vamos ler então Gênesis capítulo 14 e os versos 18 até o verso 24. E Melquisedeque, rei de Salém, rei de uma cidade conhecida, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Queridos, quando a Bíblia relata a história de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, era no tempo de Abraão, contemporâneo a Abraão. Não existiam ainda os filhos de Jacó, as 12 tribos, não existia ainda a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, foi muito antes disso. Deus escolheu Melquisedeque para ser sacerdote do Deus Altíssimo. Foi uma escolha divina, diretamente por ordem de Deus. Melquisedeque não é Cristo, mas ele representa o ministério sacerdotal de Cristo, que Jesus Cristo não era da tribo de Levi. Jesus não tinha uma ordem sacerdotal genealógica. Jesus não poderia provar pela ordem genealógica de que ele era da tribo sacerdotal, porque ele não era, ele era da tribo de Judá. Mas Deus escolheu Jesus Cristo para ser o sacerdote do Deus Altíssimo no santuário celestial. Por ordem divina, Deus instituiu Jesus Cristo como sacerdote. E o exemplo que ilustra esta atitude de Deus é Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Melquisedeque foi constituído sacerdote por ordem direta de Deus. Nós lemos aqui, portanto, em Gênesis capítulo 14 e o verso 19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque conhecia Abraão e Abraão conhecia Melquisedeque. Certamente esta não foi a primeira vez e a única vez que Abraão devolveu o dízimo. Aqui diz agora no verso 20: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Esta atitude de Abraão devolver o dízimo de tudo é um exemplo
para você e para mim. Queridos, além de Abraão ser dizimista, a Bíblia diz também que Jacó era um fiel dizimista. Quando você lê a história de Jacó, aqui em Gênesis, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 28 e o verso 19 em diante, falando agora de Jacó. Ele aprendeu a fidelidade nos dízimos com os seus pais. Isaque aprendeu com Abraão e Jacó aprendeu com Isaque. Aqui diz o verso 19 de Gênesis 28. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der o pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Abraão, fiel dizimista. Isaque, fiel dizimista, porque Isaque aprendeu com Abraão e foi Isaque que ensinou Jacó a ser fiel no dízimo. Por isso Jacó diz aqui: certamente te darei o dízimo. O dízimo é a forma que Deus colocou na Bíblia para testar você e a mim, para ver se nós reconhecemos Deus como dono de todas as coisas. Toda prata, todo ouro, tudo pertence a Deus. Mas Deus deixa nas suas mãos para que você administre. E Deus pede somente a 10ª parte, o santo dízimo. O santo dízimo é para testar, para ver se nós realmente reconhecemos Deus como proprietário de todas as coisas. Para ver se somos mordomos de Deus, fiéis em cuidar das coisas que são dele. O dízimo, queridos, foi colocado por Deus para ser usado para a pregação do Evangelho no mundo todo. Mas o dízimo visa desenvolver em você um caráter de fidelidade, um caráter de submissão a Deus. O dízimo nos ensina a colocar Deus como prioridade na nossa vida. Quando você recebe o seu salário, a primeira coisa que você deve fazer é devolver o que é de Deus. Antes de pagar aluguel, antes de fazer outras despesas, você deve colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro devolva o que é de Deus. E então você vai administrar o 90% que fica com você. Mas é um 90% abençoado por Deus, que vale muito mais do que o 100%, sem a bênção de Deus. Quando você devolve a Deus o dízimo, o restante está abençoado. O dízimo foi colocado na Bíblia não porque Deus precisa do dízimo, mas nós precisamos deste sistema de dízimo para matar o egoísmo na nossa vida, para desenvolver em nossa vida a fé em Deus, nossa dependência em Deus, colocando Deus sempre em primeiro lugar. Queridos, Deus lá no Jardim do Éden colocou diante de Adão e Eva todas as árvores para serem comidas. Eles poderiam desfrutar de todas, separou uma para que não fosse tocada. E eles desobedeceram a Deus. Da mesma forma agora, você e eu, nós recebemos de Deus todas as bênçãos. E Deus diz: olha, 90% fica para você administrar e usar, mas a 10ª parte, estes 10%, a 10ª parte, pertence a mim, porque Ele quer testar em você a obediência, testar em você a submissão e desenvolver em nós a fidelidade. Deus em primeiro lugar. Faça de Deus o primeiro na sua vida, o dono dos seus negócios. Deus me ensinou, quando eu tinha 17 anos de idade, quando naquela experiência, na minha primeira experiência como colportor estudante, vendendo livros para poder pagar os meus estudos, lá na cidade de Londrina, Deus me ensinou. Isto foi em janeiro de 1968, dezembro de 67 e janeiro de 68, lá em Londrina, tive minha primeira experiência como colportor estudante. E ali eu fiz o meu pacto com Deus. Eu li a história de Jacó, aqui em Gênesis capítulo 28, e eu disse: se o Senhor for comigo, se o Senhor me ajudar a entregar os livros que eu vendi, se o Senhor me ajudar a pagar os estudos para que eu possa voltar para o colégio internato e continuar estudando ali, naquele tempo, o Instituto Adventista Paranaense, o IAP, lá na cidade de Curitiba. Queridos, eu fiz esse pacto com Deus.
Eu disse, o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus. E de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Queridos, quando eu fiz esta experiência com 17 anos, esta decisão me acompanhou durante todos estes anos da minha vida. Hoje eu tenho 71 anos de idade. E queridos, Deus está comigo. Deus é o primeiro. Deus não é somente sócio. Deus é o dono da minha vida, dono de tudo quanto tenho. A Ele tudo pertence. Eu sou somente um administrador. Eu sou somente um mordomo. E eu reconheço que Deus é o dono de tudo que está nas minhas mãos, devolvendo a Ele fielmente o santo dízimo. Que Deus faça de você um mordomo fiel. Deixe que o Espírito Santo desenvolva em você esse caráter de fidelidade, colocando Deus em primeiro lugar. Quando Deus escolheu Abraão, não foi apenas para ele ser o amigo especial de Deus, mas para ser um instrumento por meio do qual o Senhor pudesse conceder às nações privilégios preciosos e especiais. Ele, Abraão, devia ser uma luz em meio às trevas morais que o cercavam. Da mesma forma, queridos, Deus chama você, Deus chama a mim, não só para nos salvar, mas para que sejamos também condutos de luz, distribuidores das bênçãos de Deus. Sempre que Deus abençoa seus filhos com luz e verdade, não é unicamente para que eles possam receber o dom da vida eterna, mas para que os que os cercam também possam ser iluminados espiritualmente. Vocês, disse Jesus, são o sal da terra. E quando Deus faz com que os seus filhos sejam o sal da terra, não é apenas para sua própria preservação, mas para que sejam instrumentos para a preservação e salvação de outros. Deus quer usar a você e a mim para sermos agentes dele, como Abraão foi agente dele aqui na terra. Deus tinha os seus patriarcas, Deus ainda tem os seus patriarcas, Deus tem os santos do Altíssimo. Não seremos possuidores de uma genuína religião, a menos que esta religião exerça sobre nós uma influência controladora em cada transação comercial que fizermos. A religião prática deve envolver nosso trabalho. Devemos possuir a graça transformadora de Cristo em nosso coração. Precisamos reduzir grandemente o eu e ter mais de Jesus Cristo. Deus faça de você, hoje, um homem, uma mulher abençoados. Eu peço na minha oração, abençoa-me para que eu seja uma bênção. Batiza-me com o Espírito Santo, Pai amado, para que eu possa ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Essa mesma oração eu desafio você para que faça. Seja uma bênção, seja uma testemunha fiel de Jesus Cristo e que Deus o revista do poder do Espírito Santo. Eu deixo com você, meu querido irmão, este apelo, este desafio de Deus. Eu deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.